pessoal, tem episódio novo do nosso videocast Rota Food Informação e Sabor. E hoje a gente está aqui com a nossa Nutri do Coração, a Pietra Tolesani, e a nossa Nutri convidada, que é a Lívia, ela que é especialista em materno-infantil. E a gente vai falar de um assunto super importante que a gente não dá muita bola para isso, que é introdução alimentar. É muito, muito importante. Hoje a Lívia vai explicar para a gente o quão importante é isso. Lívia, bem-vinda. Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, Pi. Obrigada. Vamos começar, que hoje a gente tem eu tenho um monte de perguntas. Meus filhos já cresceram, mas eu continuo tendo perguntas. Então, normalmente a criança fica lá na amamentação só no leite materno até os 6 meses, é isso? Isso. E aí nessa fase não precisa nem de água. Só o leite materno. Só o leite materno. E como é que a gente sabe? Deu 6 meses, virou a chave, fez 6 meses, agora precisa começar a comer. É assim que funciona? Não exatamente. A gente inicia a introdução alimentar a partir, a indicação a partir do 6º mês. Porém, a gente tem que analisar os sinais do bebê, né? Cada criança tem seu desenvolvimento. Se é uma criança que nasceu prematura, a gente tem a idade corrigida, espera um pouquinho mais. E, na verdade, a gente leva em consideração os sinais de prontidão da criança. Quais são os sinais de prontidão? É a criança sentar com o mínimo, né, de apoio ali possível, ou sem nenhum apoio, conseguir sentar. Pescocinho firme, cabecinha firme ali, sentada na cadeirinha. Sinal de prontusão menor, que é aquela linguinha que o bebê tem a mania de ficar pra fora. Ele consegue colocar mais, a partir de 6 meses ele consegue colocar mais pra dentro, ali dentro da cavidade oral. Tem desejo por alimentos do adulto, então ele fica observando ali o alimento do adulto, tenta pegar. Parece um suricato quando a gente... Isso. Saliva muito, tem desejo em ficar olhando ali. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Entendo todos esses sinais, mas vamos colocar vida real. Uhum. A mãe hoje fica de licença maternidade 4 meses, quiçá 5, porque pegou um mês de férias. Sim. E ela vai voltar a trabalhar e não vai poder amamentar como era a amamentação até o começo da licença maternidade. E aí, dá para começar antes dessa introdução alimentar? Não. Antes a gente não indica, começar, porque o sistema gastrointestinal da criança e o sistema renal não está preparado. Então, se a gente começa antes do período de 6 meses, onde não tem os sinais de prontidão da criança, que é aquele que eu falei agora, senta com mínimo apoio ou sem nenhum apoio, tem interesse de levar os objetos até a boca. Se não tem esses sinais de prontidão, corre mais riscos de engasgo e até alergias alimentares no futuro, porque o sistema gástrico não está preparado para receber os alimentos sólidos. E como é que faz, gente? Aí a gente precisa esperar o 6º mês. Só vai ali no leite, ou no leite materno ou na fórmula. Ou na fórmula. Muitas vezes elas recorrem à fórmula, né? Quando não conseguem entrar em casa para alimentação ou tirar o leite, todo aquele... E aí deixa na escolinha com a criança com os leitinhos. Assim. Isso. Na escolinha, hoje em dia, né, eles já estão preparados para iniciar a introdução alimentar, então já tem a introdução alimentar na escola, na creche, desde o período do 6º mês. Tá bom. E é nessa fase que a criança começa a formar o paladar? Isso. A gente fala que é uma construção, né? Ali o período até 2 anos é uma janela de oportunidade para a criança, né? Experimentar textura, sabor, cheiro. Então, quanto mais ela é exposta a alimentos novos ali, né? Porque é tudo muito novo para ela, mais a tendência é que no futuro ela tenha hábitos saudáveis. E essa coisa de, eu não sei se isso é verdade, se é mito, se é verdade, eu vejo muito na internet, fala, deixa a criança pegar com a mão e comer. Sim. Isso facilita, melhora mesmo? Sim, melhora porque a criança está exposta a texturas, né, diferente, ali cor, então ela tem curiosidade de levar até a boca. Quando a gente fica bloqueando a criança, não pode levar pra boca, não coloca na boca, então isso vai gerando bloqueio. Por que eu não posso fazer aquilo, né? Por que eu não posso pegar? Levar até a boca, então vai gerando bloqueio, vai gerando medos na criança. Então por isso que a gente fala, deixa levar, deixa colocar na boca. E quando o seu filho come de tudo e depois com 3 anos ele resolve que ele não come mais nada, o que a gente faz? Senta e chora? Depende muito ali de como foi o início da introdução alimentar, né? Tem vários... Meu filho roubava couve dos amigos na escola, gente. Depois as outras crianças não comiam e roubavam do prato dos outros. E aí agora ele come? Nada. Depende muito de como foi a abordagem da introdução alimentar. Né? E também,
Essa seletividade alimentar, essa escolha envolve vários fatores, né? Tem aqui a questão de neurológica, que a partir dos 2 anos a criança começa a gerar autonomia, então ela decide o que ela quer fazer, né? O que ela gosta mais, ela vai escolher aquilo que ela gosta mais. Isso, ela vai escolhendo ali, e aí se ela não está sendo exposta, continua a exposição dos alimentos, pode ir gerando recusa alimentar e ela vai deixando de aceitar aquele alimento futuramente. É como se fosse assim, ela... Às vezes a mãe fala, eu não gosto. A criança tem uma mania, né, ali com 1 ano e meio, 2 anos, de falar, não quero, eu não gosto. É que ela não sabe dizer que ela não está com vontade naquele momento. Então a palavra que ela usa é, não gosto. Eca, que nojo, não quero aquele alimento. Não gosto de brócolis. Só que ela sempre comeu brócolis. Então se a mãe para de ofertar aquele alimento, né, porque ela teve essa fala, a criança para de ser exposta e com o tempo ela vai deixando de aceitar. Então, o que a gente, né, indica, né, no consultório, orientando as mães a criança falou, Eca, não quero, tudo bem, né, deixa ele no cantinho, a criança vai continuar vendo aquele alimento ali, deixa um pratinho separado, e daqui 2 semanas, 2 dias, tentar ofertar de novo, ou de uma forma de preparo diferente. Se é o brócolis ali refogado, tentar ele fazer empanado, sabe, no molho ali, ou no molho branco com macarrão, ou no arroz, mas tentar ofertar de outras formas para a criança ser exposta àquele alimento. Precisa de até 18 tentativas para a criança começar a entender e começar a aceitar aquele alimento novo. Nossa, já tem 18 anos de tentativas que meu filho não tá resolvendo. Mas ele come outras coisas, só a couve que você falou. Não, hoje, meu filho come carne. Carne. É isso. Os vegetais, ele Zero, ele não come nenhuma fruta, nenhum legume. Mas por isso já também é muito importante nessa primeira fase, quando a gente for ofertar, os alimentos mais naturais possíveis e tentar postergar o quão mais também os alimentos ultraprocessados. Mas ele não come nem postergar, por exemplo, ele não come hambúrguer, ele não come. Não, porque nessa idade tudo tá se formando, tudo tá modulando. Então, tudo pra ele é muito novo, ele tá modulando a reação dele, a convicção dele sobre tudo. Inclusive, a relação dele com os alimentos. No caso do meu filho, eu fiz uma brincadeira, mas na verdade ele comia tudo e muito bem. Eu fazia, depois eu vou falar, mas eu fazia papinha com tudo que tinha. Todos os legumes, as verduras, tudo que tinha, eu botava na papinha dele. Ele comia muito bem, até o irmão nascer. Ele parou de comer no dia que eu voltei com o irmão do hospital. Aí ele nunca mais comeu. Aí é uma questão emocional. Aí foi pro psicólogo. E como a alimentação tá sempre muito voltada pro emocional também. A gente acha que não, mas em tudo, em vários fez terapia âmbitos. um tempão. A gente fala que a seletividade alimentar, ela envolve vários fatores. Então, sensorial. A criança prefere ali um alimento, uma determinada textura, só o crocante, só sequinho. Hoje em dia a gente recebe muita criança assim, só o crocante, só o sequinho, nada molhado. Ou a questão de preferir cor, né? Eu gosto mais de alimentos mais claros, mais branco, verde me assusta, o laranja não quero. Então depende muito de fator sensorial. Textura, é uma criança que nunca gostou de pisar na areia, na grama. Então envolve vários fatores. Então tem o sensorial, aí tem a questão de emocional também, como que é esse ambiente, gerou algum constrangimento na criança, a criança se sente segura com quem está ofertando ali o alimento. Ou tem a questão também gastro, né, que a gente fala que pode ser uma alergia, alguma irritação, alguma esofagite, refluxo, que a criança se sente desconfortável. Até as amígdalas grandes, né? Exato. Isso pode atrapalhar na hora da deglutição e às vezes a criança ela não quer quando a gente começa na introdução aos poucos a aumentar o tamanho dos pedaços, né? E ela não consegue deglutir, começa a dar ânsia. Às vezes, por ter a amígdala grande, interfere, dificulta. Isso, gente. Dificulta. São vários fatores. Então, a gente precisa entender essa criança, né? Trazer ela para perto, tentar entender qual que é o motivo da seletividade. Eu não sei se isso também acho que é mito, mas eu vou perguntar. Uma vez eu ouvi que os primeiros 1000 dias de alimentação de uma criança vão refletir a vida toda dela, é verdade? Sim, desde a gestação. É mesmo? O líquido amniótico. Então, os primeiros 1000 dias ele comeu bem, então tranquilo. Então tá bom. Mas sim, desde a gestação, pelo líquido amniótico, de acordo com o que a mãe consumia. Nossa, no leite materno também, o que a mãe come durante a amamentação. Então, ele é exposto a esses sabores diferentes desde a gestação. Por isso que é importante também, tem até um estudo que fala que as crianças cujas mães consumiam algumas hortaliças e temperos diferentes desde a gestação, a criança, depois, quando nasce, na introdução alimentar,
ela tem maior aceitabilidade para esses sabores que são diferentes, né? São fortes para a criança. O sabor amargo, que normalmente é um pouco mais difícil para elas tendem a aceitar o docinho antes, que são as frutinhas. Então, desde a gravidez, pelo líquido amniótico ali, eles já têm contato com esses sabores diferentes. E isso é muito engraçado, que eu recebi uma paciente uma vez no consultório, ela falou, o meu filho não aceita comida salgada, o que eu faço? Ele não conheceu nenhum alimento, o que eu faço? E aí eu falei pra ela, como foi sua gestação? Só comia doce, eu não conseguia comer nada salgado. Então, assim, a gente vê através desses estudos que é real, né? É real, verdade. Né? Faz muito sentido. Então, a gente foi ali tentando com beterraba, que é mais doce, batata doce, alimentos mais doces ali, acrescentando Pra fazer essa transição. Pra fazer essa transição, ele conseguir aceitar os alimentos. Mais Hoje em dia facilmente. aceita, mas foi muito difícil. Caramba, é complexo, hein? Uhum. Então, eu falei da papinha. Pode ou não pode? Papinha, vamos lá. A gente fala o seguinte, a papinha não pode, desde que ela seja ali liquidificada, né, e misturado todos os alimentos. Único sabor, única textura, única cor e único cheiro. Né? Que a gente pega ali todos os alimentos. Mistura tudo, eu fazia tudo e isso. bate. É, a gente- Na verdade, eu não batia. Eu cozinhava tudo junto, sem sal, sem óleo, sem nada. Tá. Cozinhava tudo junto e passava numa peneirinha. E aí ficava aquele... Bem líquidozinho mesmo, aquela coisa bem pastoso, homogênea. bem... É. Assim, a gente não orienta, porque ali tá perdendo todas as fibras quando a gente coa, Uhum. todas as fibras vai embora. E ali só tem uma única cor, uma única textura, um único cheiro, um único sabor. A gente começou com todos os dias, a gente vai enjoar. A criança também, né? E um único sabor todos os dias. Por mais que a gente Não, muda minha com a filha comia carne, mais às com o vezes. frango. Aí a gente sabe que o sabor é Sim. muito É. parecido. Então, é assim, pode introduzir a papinha, só que desde que ela seja separada. Um exemplo, fiz a batata separada, o feijão. A textura é de papinha no início, né? De 6 meses. Então, é uma textura mais molinha. Mas não mesmo, tudo junto para bem ter gostos amassado. diferentes. Isso. Pra ele saber identificar que são alimentos diferentes e no momento que, como a gente começar na introdução com os pedacinhos, ele saber que aquilo ele gosta. Sim. Porque se tá tudo misturado, ele não vai saber É. quais que ele tem, que ele gosta mais, gosta menos. Isso. Aí, com 6 meses, a gente fala, pode fazer ali amassadinho, não precisa bater, né? A gente amassa, tem uns utensílio de cozinha que é tipo um amassador de batata. Pode amassar ali, então, mas tudo separadinho. Faz o arroz mais papinha pra poder amassar. Então, ali com 6 meses, a gente inicia essa textura bem macia mesmo, bem mole. E ao longo do período, a gente vai mudando, né, a textura aí, aumentando para ele sentir mais os sabores. Mas no início pode ser textura de papinha, mas desde que seja separado os alimentos, as cores. Para a criança se acostumar com o cheiro, com o sabor, com a cor. Porque o que acontece muito é as mães dar a papinha, né, com uma única cor, um único sabor até 1 ano, e 1 ano ela quer colocar o brócolis ali. A criança não vai Não vai aceitar. Sabe que você chegou Ela não 18 sabe anos que ela atrasada, gosta. né? Ela não sabe que ela gostava do brócolis, porque ela gostava ali do sabor, né, misturado, ela não Sim. tem noção que aquilo, ela não tem contato com essas texturas diferentes, e aí quando a gente vai entrando com essas texturas, por isso que é importante, com mais precoce for, né, a gente, claro, de forma gradual, respeitando também os sinais de prontidão e respeitando as vontades do bebê também, porque vai ter o caso que o bebê realmente não gosta do sabor. Eu, de Sim. pequenininha, eu não E é gostava de normal. beterraba desde pequenininha até hoje, eu não gosto. Exato. Eu não, a Como é gente que pode alguém nutricionista... não gostar de beterraba, Não. gente? É, a gente Sigo não- comendo não- beterraba. É isso que eu falo. Às vezes a mãe quer, mas eu amo mamão, meu filho não come mamão. Então tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? A gente tem que expor os máximos ali de alimentos, de cores, né, pra Sim. criança. Mas você não vai ser obrigado a gostar de tudo. Talvez isso na adolescência, depois mude. Mas... a Mesmo gente tem você que expor. naquela repetição, mostrando de vez em quando, é uma coisa que ele realmente não gosta. O meu filho parece até que tem toque, sabe? Ele vai comer, aí ele põe assim, ele pega, aqui tá o prato, ele separa a carne e põe aqui assim, aí ele deixa o arroz reto. Assim, faz até sabe um paredão? Aí, se o suco da carne encosta no arroz, ele não come mais o arroz. E isso tem também em muitas crianças, por isso que também é legal a gente ficar muito, né, os cuidadores de forma geral, não os pais ficarem atentos, porque a seletividade alimentar, ela é presente, é um dos pilares principais do espectro autista também. Então, logo nessa primeira infância, a gente ficar
atento a esses sinais, é importante porque é um transtorno. Como qualquer transtorno, quanto antes a gente perceber, diagnosticar, mais tranquilo vai ser o tratamento e a evolução da criança também. Então, se é aquela recusa, assim, mesmo você insistindo muito, ele é aquela criança que às vezes vê um alimento, chega a ter ânsia nela, ele não sabe explicar muito bem, pode ser, né, um sinal, de repente, para ir até um psiquiatra e ver quanto ao espectro autista, porque é um dos pilares principais na criança, os principais sinais é a seletividade alimentar. Sim. Fobia alimentar, né? Então, por isso que quanto antes a gente perceber, é isso que eu falo para as mães, 9 meses, 10 meses a criança está rejeitando muito alimento, procura ajuda. Porque quanto antes a gente descobrir, a gente consegue resolver. Exatamente. O meu filho teve uma vez, a gente estava num hotel fazenda, não me lembro, mas umas férias. Eu falei, você não vai sair da mesa enquanto não comer essa melancia. Aí eu levo pra melancia. Gerou trauma. Ele comeu a melancia e vomitou na mesa. Sim. Aí eu nunca mais fiz isso. Eu achei péssimo. É uma das coisas que a gente fala para as mães, as atitudes que a gente fala pra gente não repetir, assim, é não ficar forçando a criança, né, a comer, porque ela vai gerar medo, vai gerar um trauma. Por que eu preciso fazer isso? Sabe? Ou usar a comida como recompensa para algo. Ela vai ver a comida sempre por algo... Como castigo. Como castigo, como algo negativo, isso pode se perpetuar até a vida adulta. Então a gente vê, às vezes, muitos adultos com muita seletividade alimentar também. Às vezes, isso pode ter ligação em como foi a introdução alimentar dele. Então, para não errar, para não errar, o ideal. A amamentação até os 6 meses. Com 6 meses, se a criança estiver pronta, e aí recomendado o auxílio de um profissional que identifique isso. Beleza, tá pronta, vamos começar. Amassa a comida, mas não mistura, para ter sabores e cores e texturas diferentes. Ok? E aí vai paulatinamente evoluindo as texturas. Deixando mais consistente e evoluindo as texturas. Isso. Até quando chegar um ano que a criança já vai estar preparada para se alimentar ali com a comida da família. Tanto com sal, tanto com a textura da família mesmo. E essa de que até os 2 anos não pode comer nada do doce é real? Sim, até os 2 anos não. E por quê? Porque o açúcar, ele faz muito mal para a criança, né? A criança está em fase de crescimento, desenvolvimento motor, psicológico. Então, o açúcar não é ideal para a criança, né? A gente pede ali. E a partir dos 2 anos, quando for incluir, ainda ter um certo... Um controle, assim, né? Seja de uma forma gradual. Porque ela vai, claro, preferir o que é mais docinho, o amargo. As verduras verdes escuras. Por isso, quanto mais a gente conseguir... claro que a gente não vai privar. A criança vai numa festinha, ele quer provar um brigadeiro. Ele já tá na idade, assim, a partir dos 2 anos dá pra ele provar. Mas o quanto mais a gente conseguir prolongar isso, pra ele não acabar, ele sempre vai escolher o doce. Pra na hora da refeição, ele não vai querer comer tão saudável. 2 anos sem comer absolutamente. Na festinha de 2 anos dela, ela comeu o primeiro brigadeiro. Mas gostou tanto que ela comeu uns 18. A gente pede pra retardar, né? Porque faz muito mal açúcar, até pra adulto. Então, quanto antes a gente... Nossa, hoje ela é louca por doce. Ela chega, a primeira coisa que ela fala, tem sorvete. Então, e pra evitar o sobrepeso e a obesidade infantil também. Exato. E uma das coisas que eu sempre falo, assim, a partir dos 2 anos pode, mas aí as mães já querem liberar tudo de uma vez. Mas vamos com calma, né? Senão não precisa fazer parte todos os dias da rotina da criança. A gente pode tudo de forma gradual. Até na introdução, um alimento de cada vez. Exato. A gente vai indo aos poucos. E ela é muito engraçada. Hoje eu pergunto pra ela, o que você quer comer? Sempre é estrogonofe, mas tudo é estrogonofe. Qualquer coisa que tenha um molho e pedaços de alguma coisa é estrogonofe. Então tudo é estrogonofe. Aí ela olha, sei lá, qualquer coisa pra ela vira estrogonofe. Se a gente faz um creme de milho, estrogonofe. Tudo é estrogonofe. E aí ela come, tem que ser mais pastosinho, assim. E é muito importante também, acho que é um ponto muito legal da gente comentar também, Li, incluir a criança nos processos, enquanto ali no preparo, enquanto tá até no mercado, leva às vezes, não tenho, preciso ir no mercado, leva a criança junto se ela já tá numa idade legal, e ajudar a escolher, ela entender, ela vê a variedade de frutas, muitas vezes ela vai pedir uma fruta que ela acha diferente pela cor, pelo formato, e a partir disso, então, gerar uma autonomia na criança também, e entender que o momento da refeição da família também é um ato de socialização da criança. Então, esse momento
ela entender que ali é a hora da comida, não ser algo estressante, ser algo, né, mais leve. E aquilo que eu comentei, tudo na criança, ela é muito, é observacional, tudo nela observando. E tudo nela está sendo modulado. Copiando a gente. E copiando, inclusive a relação dela com a comida. Então, Sim. se é um momento estressante, ela não quer comer aquilo e você força, ela vai sempre associar a comida a algo negativo. E aí toda vez tem várias crianças que na hora da comida, aquela luta, a criança fica 2 horas para conseguir comer. Então tornar sempre o mais leve possível pra ela ter essa, pra não, que nem eu disse, perpetuar pro resto da vida. E mais quando a pessoa mais velha tem transtorno alimentar e tudo mais, isso pode advir desde a infância. A minha sobrinha Olivia, se deixar, ela com as 10 bananas por dia. Ela ama banana. Nossa, Ela ama banana. Não pode faltar banana na casa da avó. ama. De jeito nenhum. Bom, Tem alguma coisa que tipo, mitos muito comuns que você vê ouve falar no consultório, que a gente pode contar que, ó, isso é mito, tipo, balela, não acredite nisso. Tem. Um deles é que as frutas cítricas não podem ser ofertadas ali no primeiro momento ali da introdução alimentar. Eu recebo muito essa dúvida em consultório. Eu posso ofertar morango? Até contar um caso que aconteceu. Eu estava ali em introdução alimentar e a mãe me perguntou, posso ofertar todas as frutas? Eu falei, sim, desde que seja em corte seguro, né, para criança, ou amassadinha, dependendo da fase que ela tá, ou cortadinha, pode ofertar sim, e bem higienizada. Aí a avó pegou e falou assim, até morango? Aí eu falei, sim, até morango. Aí aí a mãe, né, da criança, olhou pra mim e falou assim, é porque ela fala que não pode ofertar frutas cítricas, né, pra criança. Aí eu falei, sério, mas por quê? E aí ela falou assim, não sei, as pessoas antigas falam isso, né, que não pode porque é muito forte. E aí eu expliquei ali pra mãe, que, falei pra elas, né, acolhi, peguei aquela dúvida e falei pra ela, olha, antigamente as pessoas falavam que frutas cítricas como morango, abacaxi, kiwi, era pra ser evitado. Mas era por questão de alergias, né, alergias alimentares. E aí, hoje em dia a gente entende que quanto mais cedo a gente oferta ali os alimentos potencialmente alergênicos, exatamente. é melhor para a criança, né? E evita, né? Com o mais precoce possível, melhor, Alergia na verdade. futura. Então eu falei para ela, não, pode ofertar sim. E ela falou, nossa, mas todo mundo me falava que não podia ofertar. Aí eu falei, não, pode ofertar. E aí, é muito legal a gente trazer a família nesse momento pra gente tentar passar para eles, né, realmente o porquê das coisas, sabe? Explicar. Porque aí, com embasamento, né, elas conseguem entender. E ali a avó pegou e falou assim, nossa, eu não sabia que podia, meu outro neto não comia nada, porque a gente... Envolver todo mundo que tem contato com a criança, não com os pais. Porque a gente entra até naquele assunto do gatekeeping alimentar, né? Sim. Isso é um mito, porque pode sim ofertar, né? E outro também que eu recebo muito é sobre o leite. Começou ali a papinha, ali a gente ofertar alimentação, a gente reduz o leite. Não. O leite materno, quanto à fórmula, é o principal alimento da criança até 1 ano. Então, a gente continua aí com a mesma quantidade de leite. Com o tempo, a criança vai acostumando ali com os alimentos sólidos e ela automaticamente vai espaçando as mamadas, né? E isso é automaticamente da criança, ou até diminuindo a quantidade. Então, é um mito que a gente recebe muito, que não precisa diminuir o leite. E sobre o BLW também. O BLW engasga. Corre mais risco de engasgo. É o desmame guiado pelo bebê. Né? O bebê vai comer ali com cortes seguros. É um método, né? Na verdade. É um método de apresentar ali a refeição. A gente tem 3 métodos, né? Que é o método BLW, que é o desmame guiado pelo bebê. O bebê come ali a quantidade que ele quer, ele que conduz a alimentação, que guia, né? Com cortes seguros, texturas seguras ali para ele amassar. A gente tem o método participativo, que é que a mamãe dá ali para a criança, que é o método mais tradicional. E a gente tem o método misto, né, que envolve os dois. A mãe dá ali para a criança e também oferta um brócolis ali na mão para a criança ir comendo junto. Então, não tem riscos de engasgo, desde que seja em corte seguro, textura e com um cuidador ali acompanhando, não tem risco de engasgo. E é muito legal no BLW, principalmente nas primeiras tentativas, porque eles vão colocar a mão em tudo mesmo. Vai se melecar daquele alimento. Não, já tô pensando na roupa que vai tem que lavar Dá bem tudo. trabalho. Mas ele tem os cortes específicos. Então, por exemplo, a uvinha a gente corta de um jeito ali na vertical que ela consegue pegar e ela vai tentar morder e colocar a boca. E ao mesmo tempo, são seguros para não engasgar. Para não engasgar. Então, ela consegue. E anatomicamente também, pro bebê conseguir segurar
sozinho mesmo. Sim. Então a cenourinha tem a forma de cortar, e aí ele consegue segurar, e ele descobrindo sozinho esse alimento. Ele vai, a partir da curiosidade dele, ele vai querer, né, aquele alimento. E isso faz muita diferença também em crianças que têm ali uma certa dificuldade no início de aceitar até principalmente os alimentos que são mais amargos, né, os vegetais que não são tão docinhos. Mas ele dura 50 anos. Ai, Então, como você está falando, a família como um todo tem um papel muito importante Sim. nessa introdução. Sim. Porque todo mundo, não adianta nada, na casa dos pais faz de um jeito, na casa dos avós faz de outro, dos outros avós. Exato. Tem que ter uma coesão, né? Tem que Sim, ser é muito o importante a gente processo é o incluir a mesmo. família, sabe? Até quando é curso de introdução alimentar, eu sempre pergunto, quem é que vai ficar com essa criança, sabe? Quem que vai conduzir ali, que vai alimentar no dia a dia? É legal trazer junto na consulta, porque a gente tem que tentar trazer a família, incluir, sabe? Passar conhecimento para saber... A avó precisa saber por que ela tá fazendo aquilo, mas por que eu tô dando um alimento na mão do bebê? Então a gente precisa explicar, sabe? Com paciência, com leveza, cuidado, para poder entender o que ela tá fazendo também. Porque as coisas mudam muito, E né? quando são de culturas muito diferentes? Uhum. Sei lá, vamos falar aqui no que está perto da nossa realidade, a gente vê lá que a cultura da alimentação ocidental é muito diferente da oriental. Sim. E aí, como é que a gente Quando faz é duas famílias diferentes, diferente? aí você tem um acordo. Você tem um Sim. acordo ali com os pais, né? Entender quais métodos eles vão querer, como eles vão querer conduzir ali a introdução alimentar da criança. Aí você tem um acordo. E o restante, né, outros familiares, babá, isso acontece principalmente com avós, né? Com avós e babás, respeitar o tipo de alimentação e Sim. o tempo que a família ali percebeu que é o ideal para o bebê, porque muitas vezes, não quero ofertar o doce agora. E aí a babá ou a avó, algum cuidador, dei um exemplo, tenta ofertar e isso atrapalha todo o processo de introdução, que muitas vezes pode ser em várias famílias um processo bem difícil, tem que ter bastante paciência. Então, incluir muito eles, todos os cuidadores da criança, né? Aí na escola, às vezes, isso acaba, por mais que em muitos berçários e umas creches estejam, de certa forma, preparadas para isso acontece muito lá também. Tem os lanchinhos dos amigos Sim. e acaba provando. Então, respeitar, nesse momento, pelo menos em casa, respeitar todo esse processo que os cuidadores principais ali, né, que criam a criança, estabeleceram para não atrapalhar a introdução da criança. Não, porque senão a criança fica perdida também, né? Exatamente. Aqui eu posso, lá eu não posso. aqui eu Exatamente. posso. E aí vem essa questão também da relação dele com a comida. Mas então quando eu não tô em casa, esse tipo de comida que eu como em casa não é algo legal? Sim, sim. Só vai ser legal, só vai ser gostoso quando eu não tô em casa? Então eu quero ficar sempre lá na casa Sempre da avó. em casa. Lá eu posso tudo. Exatamente. E começar a negar a alimentação que é posta ali pra ele na rotina familiar dela. Sim. Então você já falou como orientar os cuidadores, a gente precisa Sim. entrar num acordo, determinou, é assim que vai ser, todo mundo segue a mesma Exatamente. rotina para a criança não... Lógico que Tirar na na prática é prática. difícil acontecer, Sim. né? Mas a gente tenta, né? A gente Tentar sensibilizar e, né, deixar eles o mais dentro da introdução possível. E por que é tão, assim, essa coisa da diversidade alimentar, eu entendo que é super importante, mas por que nos primeiros anos de vida é mais importante? A gente fala que ali é uma janela de oportunidade, né? Os primeiros anos ali. Então, o bebê está mais exposto, né? A experimentar tudo novo. Então, tudo é muito novo para a criança. Ela quer pegar tudo, ela quer colocar tudo na boca. Então, o cérebro da criança está preparado para conhecer o novo, né? Então, ser mais exposto às coisas novas. Então, é um período ali crucial para a gente tentar incluir hábitos saudáveis. Então, quanto mais a criança for exposta a alimentos saudáveis, mais, né, a gente pode prolongar aí para o resto da vida da criança, né, desde a fase da adolescência ou a vida adulta. Então, quanto mais ele for exposto a alimentos saudáveis, a cor, texturas diferentes, mais chances tem de... Porque é ali que ele tá hábitos pra formando vida. o paladar. Ele forma o paladar, Sim. o bebê, dependendo se ele não... A família, às vezes, não insiste tanto num certo alimento, na alimentação Sim. saudável, vai, ok. Ele não vai gostar mesmo de legumes, de verdura, vai só arroz Sim. e franguinho, e beleza. E aí, como é ali que ele tá formando o paladar, imagina quando já tá com o paladar formado, na adolescência. Aqui não vai Não, produzir. não Vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, se a criança é muito exposta a alimentos
ultraprocessados, provavelmente ela vai preferir. Nesses alimentos hiperpalatáveis, né? Que é crocante, né? O croque-croque, que é muito gostoso. Tudo açúcar, gordura e frituras, E isso aí, atrapalha muito. Tudo que é gostoso não é bom. No início. Depende. Nesse primeiro momento, a gente evita. Assim. Sim. Como é que a gente, quando a criança não aceita, como é que eu identifico? A criança não gostou de determinado alimento. Como é que eu identifico se isso é um capricho, se é um transtorno alimentar, se é uma recusa momentânea, como é que dá para sacar para que caminho seguir? Tá, aí a gente precisa entender, ela recusou o alimento por quê? Se a criança está em fase de demissão, se a criança está doente, como que está essa fase da criança? Ou ela não quis mesmo aquele alimento naquele dia. Então, precisa entender se é uma recusa leve ou se é uma recusa que gerou medo, né? A criança ficou com ânsia, a criança tá traumatizada sobre aquele alimento, ela sentiu dor. Então, a gente precisa entender ali qual que é essa questão da recusa da criança. O motivo. Então, o motivo sensorial, ela tá com nojo do alimento, ela não tá aceitando o alimento dessa determinada cor, ou é uma questão, né, gastro, que eu acabei falando um pouco anteriormente. Até das amígdalas, né, que das você pode amígdalas, dificultar. ou é questão de emocional, né, ela não tá bem naquele momento para aceitar o alimento. Aí tentar, né, não forçar a criança a comer, tentar tirar ali, não quer, tá tudo bem, deixar ali do lado, né, pra criança ver o alimento e tentar retomar expor, isso, né, o alimento novamente, outras vezes, ou até formas de preparo diferentes. Isso, e sobre alergias? Existem alimentos que sejam potencialmente mais alérgenos que outros? Existe risco de oferecer, de não? Como é que a gente... hoje tudo tem alergia a tudo, né? Então, a gente não sei mais. Então, sim, hoje a gente tem alimentos potencialmente alergênicos, como peixe, glúten, ovo, leite. E eles precisam ser expostos, as crianças, né, de introdução alimentar precisam ser expostas a alimentos. A gente tem estudos, né, recentes falando quanto é importante a gente expor a criança desde ali do período de introdução alimentar a esses alimentos potencialmente alergênicos. Então, entre a fase do 6º ao 9 meses, é o período ideal para a gente ofertar os alimentos potencialmente alergênicos, para evitar, né, futuras alergias. Então, o que a gente Mas isso pode, se ele for exposto a um leite, e ele for alérgico à caseína, tá. De 6 a 9 meses, a probabilidade dele desenvolver essa reação é menor? Ou não? É a mesma coisa? Não, se ele for alérgico, ele vai ter a reação alérgica. Agora, a gente... É o fato da família evitar dar aquilo nos primeiros meses por achar que dando pode nos dar primeiros alergia. meses pode acabar dando alergia. E na verdade é o contrário. Se ele é alérgico, beleza, ele é alérgico, não vou mais ofertar. Mas como é no momento que também tá sendo modulada, né, a base imunológica da criança, por isso que é importante a gente ofertar desde o comecinho da introdução alimentar mesmo. Amendoim até ovo, ou até mesmo trigo. Aí a gente pede para ofertar do 6º ao 9 meses. Aí oferta ali uma pequena quantidade, ver como que a criança vai reagir. E um alimento por vez, pra gente conseguir saber também. A introdução de forma geral. A gente começou a introduzir, vou introduzir aqui só a banana, vamos ver se vai dar algum tipo de reação ou não. Se você começa introduzindo vários alimentos, se ele surgir uma reação alérgica, não sabe de onde veio. Então a criança precisa estar exposta àquele alimento. E é legal a gente também falar que não só está exposta ali, dei camarão uma vez, não teve reação, mas eu não vou dar mais. Não, ela precisa sempre estar ali, precisa fazer parte da rotina da criança, aquele alimento potencialmente alergênico, porque ela tem o corpinho dela, né, o sistema gastro ali, o organismo dela tá acostumando com aquele alimento ali. Então, para evitar futuras alergias. Então, precisa ter na rotina da criança. Desde o início da introdução. Graças a Deus, meus filhos já cresceram, gente. Obrigada. Olha, Lívia, estou falando, você está muitos anos atrasada, mas eu acho que deu para esclarecer bastante dúvidas de quem está nos assistindo. Já dá para dar uma luz de por onde começar. Sim. Porque, principalmente mães de primeira viagem, a gente só tem dúvida, né? É inacreditável o quanto, por mais que a gente ache que saiba alguma coisa, e hoje a internet dá muito acesso a muita informação. Eu ia falar, né? Antigamente, às vezes, não tinha tanta informação, mas hoje é muita informação. É muita informação, e a gente não sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, e a gente lê tudo e não sabe nada. Exatamente. Então, eu acho que o risco aumentou mais do que antes, sabe? Exato. Porque hoje o volume de informações a que a gente tem acesso,
e sem curadoria Uhum. é muito grande. Aí, às vezes, a gente pode estar errando sem querer. E por isso que é importante, nesse processo da introdução, quando a gente vê que está sendo uma introdução um pouco mais complicada, a gente procurar um profissional, nutricionista, um pediatra, para saber guiar nesses momentos. Então, que nem eu comentei, às vezes, no início, através da alimentação, muitas vezes as mães descobrem que, de repente, o filho está dentro do espectro autista. Por isso que é importante sempre estar acompanhado de mais profissional que a gente puder. É isso, A gente gente. tornar um momento mais leve, né? Exatamente. Sem estresse, porque é tudo muito novo. Pra Nossa, família comer é tão também, bom, né? pra mãe, É muito bom. Pois é. E aí, dessa forma, a gente torna bom pro bebê também e pro resto da vida dele. Pois é. Obrigada, meninas. Sim. Engraçado, mas eu vou ter netos, se Deus quiser. E agora vai Estragar, eu já tenho mais orientação, vou estragar menos. Sim. Porque pai e mãe educam. A Avó voz estraga. estraga. Ai, eu tô louca pra estragar o neto. Ai, hoje. Gente, obrigada. Obrigada, Vocês. Lívia. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por ter vindo aqui e dividido todo esse conhecimento com a gente. Obrigada, Pi, de novo. Obrigada. E, gente, é isso aí. Vamos agora, a hora que a gente já sabe um pouquinho, vamos tomar mais cuidado na introdução alimentar da criançada. Vamos tornar isso um hábito. Tem um ditado antigo que fala, é de pequeno que se torce o pepino. E é isso. A gente tem que ensinar de pequeno que tem que comer de tudo. Não adianta a gente querer depois, a criança tá grande falando, agora você vai comer. Não vai. Então vamos começar Exatamente. pequenininho, porque aí a coisa flui melhor e não vai ter problema com a alimentação o resto da vida. Segue o conselho que tá Isso aí. Obrigada, pessoal, e a gente volta em breve com mais um episódio do nosso videocast Hirota Food, Informação e Sabor. Vai lá assistir, tem um monte de conteúdo legal na nossa página. @Hirota Food Supermercados ou no Spotify. Mas não esquece, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, recebe a notificação de quando tem vídeo novo. E segue também no Spotify. Até mais, a gente volta. Tchau, tchau.